This call is now being recorded. Muito bem, meus amores. Bom dia a todos vocês. Como vocês podem observar, a nossa aula de hoje, ela é sobre vermes. Vamos trabalhar aqui os dois filos que são chamados de eumintos, que são os vermes. Então, nós vamos estudar os plateumintos e os nemateumintos, ok? Começando, claro, sempre pelas características gerais. Então, o primeiro filo, na ordem, nós estamos aqui estudando, pessoal, na ordem evolutiva. Primeiro vimos lá os poríferos, que são os animais mais simples que existem. Depois nós vimos os quinidários. Na ordem evolutiva, o próximo filo são os plateumintos. Em seguida, os nemateumintos. Se liguem no nome, porque os nomes, muitas vezes, eles dizem muita coisa. Por exemplo, plateumintos. Euminto, pessoal. Euminto, vocês já sabem que é verme. Ok? E plate significa achatado. Então, plateumintos são vermes de corpo achatado. Só que tem um detalhe. O corpo desses animais, ele é achatado dorsoventralmente. Professor, que esculhambação. Imagine aqui a parte das suas costas, o dorso, e a parte da frente como sendo o ventre. Então, eles são achatados dorsoventralmente, ok? Dorsoventralmente. Se esqueça disso, não. Ao contrário, por exemplo, das pulgas, que quando a gente for estudar mais adiante, vocês vão ver que as pulgas também são animais de corpo achatado. Porém, as pulgas, elas têm um corpo achatado lateralmente, é aqui na lateral. Belezinha? Então, plateuminto, animais de corpo achatado, dorsoventralmente. Aqui, ó. Algumas doenças são transmitidas pela água contaminada, são causadas por vermes achatados, os plateumintos. Então, assim, professor, todos os plateumintos, eles vão causar doenças? Não, certo? Existem alguns plateumintos que eu vou mostrar para vocês que eles são de vida livre. Em biologia, dizer que um animal é de vida livre significa dizer que ele vive na água, que ele vive na terra, significa dizer que ele não causa doença. Então, existem sim plateumintos de vida livre e existem os plateumintos que são parasitas, ou seja, causam parasitoses, causam doenças. Aqui vocês estão vendo uma imagem, né? Um rio aí contaminado, sujo. Aí a perguntinha que não quer calar. Todos os plateumintos são parasitas? Acabei de dizer para vocês que não. Existem muitos plateumintos que são parasitas, que causam doenças. Entretanto, boa parte deles são animais de vida livre. Como podemos nos prevenir contra as doenças causadas por certas espécies de plateuminto? Pessoal, ó, vem em mim. Saneamento básico. Então, sempre que você se deparar com uma questão relacionada a vermes, com certeza, uma das medidas profiláticas, ou seja, uma das medidas mais importantes para você prevenir aquela doença, é o saneamento básico. E como eu acabei de falar para vocês na introdução, o nosso país ele sofre muito pela deficiência nesse quesito. Mais ou menos aí, mais de 30% da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto. E, claro, isso acarreta o quê? Acarreta que muitas pessoas acabam tendo verminoses. Vamos para as características gerais desses animais. Então, plateumintos. Como eu já disse para vocês, são vermes de corpo achatado, dorso-ventralmente, ok? Corpos achatados. A simetria dele, pessoal, é bilateral. Então, aqui, ó, asterisco. Escala evolutiva. Os poríferos, eles eram animais assimétricos ou poderiam apresentar simetria radial. Os quinidários, eles apresentavam simetria radial, né? Para ser mais preciso, simetria birradial. Pela primeira vez
na escala evolutiva, surgem animais que têm simetria bilateral. Professor, o que é simetria bilateral? Já falei para vocês lá na aula introdutória de zoologia. Simetria bilateral são aqueles animais que têm o corpo dividido em duas partes iguais. É o nosso caso. Então, existe um plano de corte que divide o nosso corpo em duas partes iguais. Então, a nossa simetria é bilateral. Os plateumintos, eles também apresentam simetria bilateral. Aí você se pergunta, professor, qual a importância disso? Meus amores, cada vez mais eu tenho certeza disso. Cada vez mais. Quando você estiver estudando, até mesmo na sua vida, pergunte o porquê das coisas. Sempre pergunte o porquê das coisas. Você tem que ser curioso. Você não pode aceitar tudo que os outros falam como verdade absoluta, não. Então, pergunte o porquê das coisas. Por que a simetria bilateral ela foi importante para os seres vivos de uma forma geral? Pessoal, a simetria bilateral, ela permitiu o surgimento de um eixo principal, certo? Ela permitiu o surgimento de um eixo principal. Consequentemente, possibilitou o surgimento de um sistema nervoso mais aperfeiçoado. Eu vou mostrar para vocês mais adiante. Outra característica gerais dos plateumintos é que eles são triblásticos. Ó, asterisco também. Outra novidade evolutiva, né? Outra apomorfia. Triblásticos. Os poríferos não tinham folhetos embrionários, eles eram ablásticos. Os quinidários, eles eram diblásticos, eles só tinham 2 folhetos embrionários, que era a ectoderme e a endoderme. Os plateumintos, pela primeira vez, eles vão ter os 3 folhetos embrionários. Eles vão ter ectoderme, mesoderme e endoderme. Como eles são animais triblásticos, eu posso classificá-los eles em acelomados, pseudocelomados e celomados. No caso dos plateumintos, vocês vão ver que eles são acelomados. O A em biologia significa não. Então, isso significa que esses animais não têm celoma. Eles não possuem uma cavidade interna envolvida por mesoderme. Eles não têm essa cavidade interna. Vocês vão ver que todo o preenchimento interno dele é feito por uma substância chamada mesênquima. O mesênquima ele se origina a partir da mesoderme, mas não tem cavidade. Eles são protostômios, certo? Não está aqui, pessoal, ou está mais embaixo? Está mais embaixo. Eles têm um sistema digestivo incompleto. Olha aqui, ó. Sistema digestivo incompleto. Então, os plateumintos, eles só vão ter boca. Eles não vão ter ânus. Então, o que acontece com esses animais? Eles ingerem o alimento pela boca, certo? Aí, eles digerem o alimento. Eles só podem se alimentar novamente depois que eles eliminarem os resíduos. Então, eles ingerem o alimento, digerem, eliminam os resíduos para poder comer novamente. Ok? Inclusive, tem algumas espécies de plateumintos que nem boca tem, né? O sistema digestivo ele é incompleto. Aliás, ele é ausente. Então, a maioria dos plateumintos tem sistema digestivo incompleto, só tem boca, não tem ânus. Mas existem algumas espécies que não têm sistema digestivo de jeito nenhum. Professor, e aí como é que eles se alimentam se não tem boca? Se não tem nada? Aí eles vão se alimentar por difusão, eles vão absorver os nutrientes. O sistema nervoso deles, ó, eles vão apresentar, pessoal, gânglios cerebrais. Ainda não é um cérebro, são gânglios, são pequenas estruturas, mas que ficam concentradas na região anterior do corpo do animal, na região da cabeça. Lá nos quinidários já tinha um sistema nervoso difuso, né? Aqui aparecem os gânglios, ó. O sistema nervoso ele começa a se concentrar em uma região, que no caso seria mais ou menos a cabeça. Sistema excretor, isso aqui é muito importante, pessoal. O sistema excretor dos plateumintos, ele é feito por meio de células chamadas protonefrídeos, ou células flama. O sistema circulatório e respiratório é ausente. Professor, se ele não tem sistema circulatório e respiratório, como é que ele respira? Como é que os nutrientes percorrem o corpo desse animal? Por difusão. Okay? Por difusão.
Aí aqui tem uma imagem de um plateuminto, aqui, ó, corpo achatado. Esse plateuminto aqui, pessoal, é a planária. Vocês vão ouvir muito falar dela, planária. A planária é um plateuminto de vida livre. Ela não causa doença nas pessoas. Ela vive na água. Animal de corpo achatado. Aí, aqui nas laterais do corpo do animal, eles vão apresentar essa estrutura aqui de excreção, que são os tubos de protanefrídeos, né? Nesses tubos excretor, né, nesses protanefrídeos, eles vão apresentar células chamadas células flama. Então, sempre que você ouvir a palavra célula flama, é plateuminto. Então, vocês já devem ter percebido, pessoal, ó, aqui, vamos lá, relembrando, porífero. O porífero, a célula que caracteriza um porífero é os quanócitos, são aquelas células flageladas. Os quinidários, as células que caracterizam os quinidários são os quinidoblastos, né? Aquelas células que injetam a substância urticante, que queima. E aqui na planária, pessoal, essas células flamas, elas são típicas também dos plateumintos. Células flamas são células flageladas, que o flagelo fica se movimentando para expulsar as excretas. Então, as excretas elas são eliminadas para fora, porque existem células flamas que ficam se movimentando o tempo todo, balançando o flagelo e a substância é eliminada. Beleza? Professor, por que célula flama? Porque quando ela foi observada ao microscópio pela primeira vez, usaram um corante e ela tinha um aspecto de chama de vela. Por isso ficou célula flama. Ela tem um aspecto muito parecido com de uma chama de vela. Beleza? Aqui é a questão do celoma, né, pessoal? Eu falei para vocês, ó. É possível classificar alguns filos animais de acordo com o tipo de celoma que apresenta. Então, o animal ele pode ser acelomado, é o caso dos plateumintos. Eles não têm celoma, não tem uma cavidade interna onde os órgãos ficam acomodados, não tem. Pode ser também um pseudoceloma, que eu vou mostrar para vocês já é o próximo filo, o filo dos nemateumintos, eles possuem pseudoceloma, e claro, também tem aqueles animais que são celomados, que serão os próximos filos que nós iremos estudar. Então, observem aqui, ó, no caso aqui da planária, que é o plateuminto, que é o filo que nós estamos estudando. A planária, que é um plateuminto, é um ser acelomado, não tem cavidade. Ele vai ter, ó, de amarelo a ectoderme, daqui de amarelo. Aqui essa região do meio, pessoal, ela é completamente preenchida, não tem espaço aqui não, essa parte rosa. É a mesoderme, que a gente chama isso aqui de mesênquima. E tem a parte azul, que é a endoderme. Essa partezinha laranja aqui é o tubo digestivo do animal. Beleza? Então, os animais eles podem ser acelomados, como os plateumintos. Eles podem ser pseudocelomados, como os nemateumintos. E eles podem ser celomados, como os outros animais que nós iremos estudar mais adiante. Aqui tem a comparação evolutiva. Tem, pessoal, os 9 filos que nós iremos estudar. Os 9, certo? 9 filos que nós iremos estudar. Temos aqui poríferos, quinidários e plateumintos e nemateumintos. Os 2 que nós estudamos na aula passada e os 2 dessa aula. O próximo filo que nós vamos estudar provavelmente são os moluscos. São os animais de corpo mole. Depois, anelídeos. Os moluscos, vocês vão ver que eles já vão apresentar celoma. Eles já vão ter uma cavidade interna, onde os órgãos vão ficar acomodados, e essa cavidade ela é recoberta por mesoderme, completamente. Beleza? Tem depois dos anelídeos, tem os artrópodes, que são principalmente o grupo dos insetos, tem os equinodermos e tem os cordados, que é onde nós nos encontramos. Beleza? Aqui, pessoal, como eu falei para vocês, ó, os plateumintos, eles vão ser triblásticos, ó. Eles vão ser triblásticos, mas não vão ter celoma, sem cavidade corporal, eles vão ser acelomados. Os nemateumintos, eles também vão ser triblásticos, eles vão ter uma cavidade corporal, só que aí no caso vai ser um pseudoceloma. Então, esse mapazinho aqui, né,
que faz a comparação evolutiva entre os animais, é muito interessante depois que vocês dêem uma olhada com calma. Deixa eu até olhar aqui se tem alguma pergunta Tem alguma pergunta aqui no chat. Pode ficar à vontade para perguntar, beleza, pessoal? Vamos lá, dando aqui continuidade. Pronto, aqui quais são os animais que eles consomem. Pessoal, no caso dos parasitas, os parasitas, eles vão viver dentro de outros animais, absorvendo os nutrientes, certo? Eles vão viver dentro do corpo de outros animais, absorvendo os nutrientes. Aqueles que não são parasitas, como a planária, né, que eu falei para vocês, lembra? A planária, animal de corpo de vida livre, ela pode alimentar de basicamente tudo. Inclusive, se ela estiver em uma região, em um aquário, por exemplo, e não tiver comida no aquário, ela produz um muco, uma substância que, ao encostar nos peixes do aquário, o peixe morre e ela suga os nutrientes. Ela deixa o peixe ali morrer, se decompor, e ela começa a sugar os nutrientes. Então, são animais que se alimentam de basicamente tudo. Agora, ó, as classes. No ensino médio, são 3 classes principais. Existem mais classes, mas no ensino médio a gente vai focar em apenas 3. A primeira classe, pessoal, é a classe turbelários. É a classe dos turbelários, que a gente chama de turbelária. Classe turbelária é exatamente a classe da planária, né? São animais de vida livre, eles podem viver na água, tanto água doce como água salgada, e eles também podem viver em ambientes terrestres úmidos, as planárias. Eles vão ter uma cabeça com órgãos quimiorreceptores. Então, na cabeça desses animais, das planárias, pessoal, vai ter um órgão que ele vai ser quimiorreceptor. O que isso significa? Na cabeça desse animal, ele já consegue, olha como ele já é um animal evoluído, ele já consegue perceber a variação de pH do ambiente, ele já consegue perceber a variação de temperatura da água. Então, vocês podem observar que já está ocorrendo uma evolução na complexidade dos seres vivos. A digestão desses animais, ela é extra e intracelular. Eles fazem os 2 tipos de digestão. Ocorre fertilização cruzada. Pessoal, a planária, ela é muito engraçada. Primeiro, planária se reproduz das 2 maneiras. A planária, ela se representa de forma sexuada e de forma assexuada. Certo? Então, coloque isso na sua cabeça. A planária, um plateuminto de vida livre, não causa doença. Ela pode se reproduzir de forma sexuada e assexuada. Primeiro, vamos para a forma sexuada, ou seja, que envolve troca de gametas. Esses animais aqui, pessoal, normalmente, eles são hermafroditas. O que significa dizer que um animal ele é hermafrodita? Significa dizer que ele possui os 2 sexos. Então, cada planáriazinha, ela tem o órgão masculino e o órgão feminino. Então, além de ser hermafrodita, pessoal, você pode fazer, professor, ela se autofecunda? Não. Professor, ela tem o órgão masculino e o órgão feminino, ela pode se autofecundar? Não. As planárias, elas fazem fecundação cruzada. Olha aqui, ó, você tem 2 planárias e elas estão aqui cruzando, ó, fazendo fecundação cruzada. Ok? O órgão masculino de uma penetra no órgão feminino da outra e vice-versa. Ok? Professor, qual a importância da reprodução sexuada? Eu até falei sobre isso com os meninos do 1º ano, na minha última aula. Pessoal, a reprodução sexuada, ela é extremamente importante porque ela causa variabilidade genética. Variabilidade genética. Professor, o que é isso? Significa dizer que a reprodução sexuada possibilita os seres se tornarem diferentes. Professor, certo? E qual a importância da gente ser diferente? Pessoal, o fato de você ser diferente aumenta a chance de sobrevivência da espécie. Porque, às vezes, uma doença que atinge um indivíduo daquela espécie não obrigatoriamente vai atingir todos. Agora, se todo mundo fosse igual, se tivesse uma doença que matasse um, obrigatoriamente todos os outros também iriam morrer. Então, a variabilidade genética ela é importantíssima para a manutenção da espécie. Certo? Essa é a reprodução sexuada, ela é cruzada, certo?
Não falei para vocês, a fecundação é interna, né? Já que ela é cruzada, ela é interna. O desenvolvimento é direto, isso é curioso. Esses animais, pessoal, eles têm desenvolvimento direto, ou seja, não apresentam larva. Não apresentam larva. Uma planária adulta, ela vai originar uma planáriazinha jovem, idêntica à adulta. Então, depois que ocorre aqui o acasalamento, elas vão produzir uma espécie de casulo, e dentro do casulo vai ter planárias jovens idênticas à planária adulta. Então, como não tem estágio larval, eu digo que o desenvolvimento é direto. Só que elas também podem se reproduzir de forma assexuada. Professor, por que elas podem se reproduzir de forma assexuada? Se você pegar uma planária e cortar ela em várias partes, cada parte origina uma nova planária. Então, isso aí, ocorreu troca de material genético? Não. Como não ocorreu troca de material genético, a reprodução é assexuada. Ok? Então, cada pedacinho dela vai originar uma nova planária. Por quê, professor? Porque ela tem uma ótima capacidade de regeneração. Então, as planárias, elas conseguem se regenerar. Tu corta ela em vários pedaços, cada pedacinho origina uma nova planária. Só tem um problema. Se tu cortar aqui próximo dessas estruturas que parecem os olhos, mas não é os olhos, viu? Isso aqui, pessoal, é uma estrutura chamada ocelo. Certo? Ocelos. Qual é a função dos ocelos, pessoal? Não é um olho, porque o olho ele forma as imagens. Então, com o olho você consegue formar imagens, você consegue distinguir cores. O ocelo aqui não é um olho. O ocelo é uma estrutura fotorreceptiva. O que significa? Significa que esses animais eles conseguem perceber a claridade. Então, quando ele está em um ambiente, através do ocelo, ele sabe se é um ambiente que tem luz ou se é um ambiente escuro. Mas ele não consegue formar imagem, não. Ele não consegue enxergar. Beleza? Se você cortar aqui próximo do ocelo, pessoal, próximo do ocelo, que é onde fica os gânglios, né? A questão do sistema nervoso, se você cortar perto do ocelo, vai originar duas cabecinhas e elas não conseguem sobreviver, elas morrem. Então, quando você corta aqui próximo do ocelo, dá uma pane nesse ser vivo e ele não consegue se regenerar. Agora, se você cortar em qualquer outra parte do corpo dele, ele se regenera. Beleza? Por quê, professor? Que ele tem uma ótima capacidade de se regenerar. Eu sei que se eu cortar, se regenera, mas por quê? Por causa disso aqui, ó. Olha essa partezinha rosa. Essa partezinha rosa é o mesênquima, que se originou a partir da mesoderme. Esse mesênquima aqui, pessoal, ele é formado por células tronco. Então, são células são células indiferenciadas que podem formar qualquer outro tipo de célula. Então, por isso que ela se regenera de forma tão rápida. Beleza? Solitária, né? O Jonathan está falando aqui da solitária. É a próxima classe que eu vou explicar para vocês. A solitária, que a gente chama de tênia, né? Tênia, ou popularmente conhecida como solitária. Então tá aqui, ó. Ainda sobre as planárias, vamos lá. São plateumintes de vida livre, que vivem em ambientes aquáticos ou úmidos, possuem 2 olhos muito simples. Ó, isso aqui não é correto dizer isso aqui não, pessoal. 2 olhos muito simples, não. Não é olho porque não forma imagem, não consegue distinguir as cores. São estruturas fotorreceptivas. Só vai perceber a luz, ó. Só percebem a luz, não formam imagem. Ok? Então, eu posso dizer que são olhos primitivos? Vai. Coloca entre aspas, né? Olhos primitivos. Aqui vocês têm a estrutura anatômica de uma planária. Aí aqui, ó. Alguém perguntou sobre a questão da alimentação. Normalmente as planárias se alimentam de animais em decomposição, animais que estão mortos. Então tá aqui a faringe, ó. Certo? Ela coloca a faringe para fora e aqui nessa região aqui tem a boca do animal. Tem sistema digestivo incompleto, só tem boca. Então, ele vai lá no animal em decomposição, coloca a faringe suga os nutrientes, passa pela boca, ocorre a absorção dos nutrientes e aí elimina os resíduos. Pela boca também. O tubo digestivo do animal ele percorre todo o corpo do animal, né? Por quê, professor? Porque ele tem que distribuir os nutrientes.
Estrutura geral, ó, aqui, ó, o ocelo que eu falei para vocês parece um olhozinho vesgo, né? Parece um olho, mas não é, são estruturas fotorreceptivas. Aqui, ó, as aurículas é parecido com orelhas, né? São as orelhas dos animais. Inclusive, quando ela está nadando, ela fica mexendo nessas aurículas. Essas aurículas são estruturas quimiorreceptoras. Lembra que eu falei que elas possuem estruturas quimiorreceptoras que percebem o pH do meio, percebem a temperatura, são essas aurículazinhas aqui. Então, ó, o ocelo são estruturas fotorreceptoras, vai perceber a luz, e as aurículas são estruturas quimiorreceptoras, vai perceber as condições químicas do ambiente. Pessoal, professor, eu posso criar uma planária no aquário? Pode. Você pode criar planária no aquário tranquilamente. O problema é que elas são muito enjoadas, pessoal. Qualquer mudança de pH, qualquer mudança na temperatura, ela não resiste, ela morre. Mas pode sim. Então, como eu falei para vocês, aqui tem a boca, ó. Tem a boca, aí ela lança a sua faringe, né? A faringe ela é protraída, né? Ou seja, ela lança a faringe para sugar o alimento. Tem aqui a região ventral, que é essa parte de baixo é como se fosse a nossa barriga. Tem a região dorsal, que é como se fosse as nossas costas. E ele é achatado, ó, dorso-ventralmente, beleza? E tem aqui o poro genital, que é onde ocorre a reprodução sexuada, né? Uma fica de bundinha para a outra e uma penetra na outra, no poro genital, beleza? As planárias são hermafroditas, ou seja, tem os dois sexos. E se você cortar uma planária ao meio, ela vai originar duas planárias. Detalhe, pessoal, em algumas condições especiais, né? Em algumas condições especiais, ela mesma ela se divide. Ela consegue se dividir. Eu me lembro do desenho do Dragon Ball, né, do Majin Buu, quando ele se divide em duas partes. Então, a planária ela tem essa capacidade também. Ela pode se reproduzir de forma sexuada, ela é hermafrodita, né, fecundação cruzada. Você cortando ela, ela vai originar várias planárias, mas ela, em algumas condições, ela pode também, ela mesma se fragmenta e origina duas planáriazinhas. Nesse caso, a reprodução assexuada. Pronto, aqui uma pessoa aqui falou sobre a solitária, o Jonathan, né? O Jonathan fala. Vivem por muito tempo? Sim. Elas vivem por um tempo considerável. Pessoal, agora vamos falar sobre as solitárias. Assim, eu me lembro que quando criança, né, que eu comia muito, a minha mãe sempre dizia, menino, tu tá com a solitária. E eu não entendia. É porque solitária é o nome popular para tênia, certo, pessoal? Então, é um plateuminto também, a tênia, ou seja, é um animal de corpo achatado dorsoventralmente. E detalhe, a tênia, ela é ausente o sistema digestivo nela. A tênia não tem boca e não tem ânus. Ela absorve os nutrientes pelo seu corpo. Okay? Existem estruturas, umas espécies de pelos, na qual ela vai absorver os nutrientes. Normalmente ela fica no nosso intestino delgado. Pessoal, a maioria das doenças que eu vou trabalhar hoje com vocês, a maioria delas, o verme ele vai ficar instalado no nosso intestino delgado, que é onde fica a parte final da nossa digestão. Então lá ele consegue absorver os nutrientes. Vamos lá, classe cestódeos. São parasitas, então vão viver dentro do corpo de outros seres vivos, apresentam mais de um hospedeiro. Então, ó, pessoal, quando um ser vivo ele tem mais de um hospedeiro, a gente chama ele de heteroxênico ou digenético. Okay? O que é um indivíduo heteroxênico ou digenético? É quando tem mais de um hospedeiro. No caso da tênia, a gente vai ver que a tênia tem dois hospedeiros. O homem, que é o hospedeiro definitivo, e o porco, que é o hospedeiro intermediário. Isso quando eu estou falando da tênia solium, tênia do porco. Só que tem também a tênia da vaca, do boi. No caso da tênia do boi, a gente chama de tênia saginata. Então aí o homem vai ser o hospedeiro definitivo e o boi vai ser o hospedeiro intermediário. Então tem dois hospedeiros, ou é o homem e o porco, ou é o homem e o boi. Professor, o que é hospedeiro definitivo e o que é hospedeiro intermediário? Pessoal, para ser considerado hospedeiro definitivo, o homem normalmente, claro que tem exceção, o homem normalmente é o hospedeiro definitivo. Normalmente.
Por quê? Porque no homem, o verme, ele apresenta a fase adulta e sexuada. Então, sempre que o indivíduo apresentar a fase adulta do verme e a fase sexuada, ele vai ser o hospedeiro definitivo. E quando é que vai ser o hospedeiro intermediário? Quando o indivíduo apresentar a fase larval, a larva, ou a fase assexuada. Belezinha? Então, ó, no caso aqui da planária, como eu falei para vocês, não possuem sistema digestivo, é ausente. Elas vão absorver os nutrientes. Exemplo é a tênia. Aqui nós temos o corpo da tênia. A tênia, pessoal, o corpo dela é dividido em 3 partes. Nós temos a cabeça, ou escólex, tanto faz, você pode chamar de cabeça ou escólex. É onde vai ficar as ventosas, ó, ventosas. Essas ventosas, elas vão auxiliar o animal a se grudar na parede do nosso intestino delgado. Por quê, professor? Pessoal, esse animal ele vai estar lá no nosso intestino delgado. O nosso intestino delgado, ele fica se movimentando o tempo todo. Lembra lá dos movimentos peristálticos? Ele fica se movimentando o tempo todo para que o bolo alimentar se movimente também. Então, para que o animal não seja expulso, ele possui ventosas e essas ventosas ele se gruda na parede do intestino delgado. Beleza? Então, ele vai ter a cabeça, o escólex com as ventosas. Ele vai ter também o colo. O colo, pessoal, é o pescoço da tênia. Em biologia, colo significa pescoço. Então, quando alguém pedir para sentar no seu colo, não deixe não, sentar no teu pescoço. É por isso que, ó, quando a pessoa tem uma torcicolo, é o quê? Dor no pescoço. Ok? Então, colo é pescoço. Então, tu tem a cabeça, tu tem o pescoço, o colo, e tu tem o resto do corpo, que a gente chama de estróbilo. Ok? Estróbilo. O estróbilo, ele é formado por estruturas menores chamada proglotes. Isso é muito importante que vocês entendam, pessoal. Tu tem a cabeça, tu tem o colo, o pescoço, e tu tem o estróbilo. O estróbilo, que é o resto do corpo do animal, ele é feito por estruturinhas menores chamadas proglotes. Aqui vocês podem ver, ó, as estruturas menores. Essas proglotes, todas elas são hermafroditas. Tem a parte masculina e a parte feminina. E todas elas vão fazer autofecundação. Então, essa partezinha aqui do final do animal, da tênia, ela vai sendo liberada quando ela está grávida, quando ela está gravídica, né? Então, ocorre a autofecundação. Então, quando ela está gravídica, com ovos, essa parte final aqui da tênia, ela vai sendo liberada junto com as fezes. Professor, por que solitária? Porque normalmente só tem um indivíduo desse no nosso corpo. Não precisa de 2. Quando tem 2, um deles acaba morrendo. Então só precisa de um. Por que só tem um, professor? Como é que ele se reproduz? Ele é hermafrodita, ele faz autofecundação. Cada uma dessas proglotes aqui faz autofecundação. Em cada proglote dessa, tu pode ter de 150 a 200 ovos. Em cada uma delas. Ok? Muito bem. Aí aqui, pessoal, ó. Tênia, não sei se está dando para vocês verem aí. Vocês está dando para ver aí, ó. Nós temos aqui a tênia solium e a tênia saginata, certo? Existe uma diferença entre essas duas. Ó, ambas vão ter escólex, vão ter cabeça, as duas vão ter o colo, as duas vão ter as proglotes, as duas vão ter o estróbilo. A diferença é que a tênia do porco, a tênia solium, pessoal, ela tem uns ganchozinhos, que a gente chama de rostro ou rostelo. O rosto, esses ganchos, eles ajudam também na fixação do animal na parede do intestino. Beleza? Agora o último grupo, o grupo Trematodes. Aqui vai ter um parasita, é parasita também, pessoal. Certo? E ele vai ser o causador da esquistossomose. Essa doença ela já caiu umas 3 vezes no Enem. Esquistossomose, muito comum no Brasil. A esquistossomose, ela também é conhecida como barriga d'água, porque a pessoa que tem esquistossomose, um dos sintomas, pessoal, é que vai causar infecção no fígado. Então, causa infecção no fígado e ali ocorre acúmulo de água. Então, a pessoa fica com a barriga grande. Então, por isso, barriga d'água, esquistossomose. Vamos lá. Trematódeos, ou classe trematoda. Como é que eu faço para memorizar, pessoal? Olha aqui os nomes, ó. Olha os nomes.
Opa. Ai, meu Deus. Planária, tubelária. Por que a planária pertence à classe tubelária? Porque quando ela está nadando, pessoal, ela nada e forma uns tubozinhos. Então, por isso, tubelária. A outra classe, a gente acabou de ver, cestoda, né? Essa classe cestoda, cesto vem de papel. São animais de corpo muito achatado, parece um papelzinho bem fininho. E trematóides, como é que eu faço para me lembrar? Esses animais, eles passam o tempo todo copulando, o tempo todo fazendo sexo. Então, para me lembrar, eu me lembro, classe trematóide, eles passam o tempo todo tremendo, fazendo sexo. Aqui nessa imagem que vocês podem ver, pessoal, tem o macho e a fêmea. E tem, professor? Tem. Tem o macho e a fêmea aqui, ó. O macho é esse que é mais robusto, certo? O macho, ele é mais robusto e a fêmea é essa que é mais fininha, que está aqui dentro do macho, ó. O macho, ele apresenta uma abertura, uma fenda, chamada canal ginecóforo. Então, a fêmea entra no canal ginecóforo do macho e ocorre a cópula, ocorre a fecundação, beleza? Então, se esqueça disso aí, não. Então, professor, quer dizer que são animais muito diferentes. O macho é muito diferente da fêmea, é isso? Ou seja, eles apresentam dimorfismo. Professor, o que é dimorfismo? Dimorfismo são animais que apresentam o corpo, um corpo muito diferente um do outro. Então, no caso do esquistossoma, que é o verme que causa a esquistossomose, que é um plateuminto, o esquistossoma, pessoal, ele apresenta dimorfismo. O macho é muito diferente da fêmea, como vocês podem observar aí na imagem. O Jonathan pergunta, qual é a forma de remoção dessas solitárias do nosso corpo? Tem algum remédio? Tem. Pessoal, na verdade, a maioria das verminoses tem um remédiozinho que custa R$5 na farmácia. Você toma ele 2 vezes e você mata o verme. Pode ser lombriga, pode ser tênia. R$5. Toma 2 vezes. O nome do remédio é albendazol. Então você toma o albendazol 2 vezes, R$5 e acaba com todos eles. Ah, professor, então é muito fácil matar as vermes. Por que não acaba com as vermes? Falta de vontade política, né? Falta vontade política aí por parte dos governantes. Então, é tanto que essas doenças que eu estou explicando para vocês agora, elas são classificadas como doenças que poderiam ser extintas. Doenças que poderiam ser... o homem poderia acabar tranquilamente com elas, na hora que quiser. Ok? Lembrando que essas doenças elas podem causar a morte se não forem tratadas a tempo. A pessoa que tem solitária, pessoal, ela sente fome o tempo todo. Por que, professor, que a pessoa que tem solitária sente fome o tempo todo? Porque a tênia está lá no seu intestino delgado, que é a parte final, que deveria ocorrer a absorção dos nutrientes, ela está lá, ela absorve todos os nutrientes. Então, tu come, o alimento é digerido, na hora de absorver, a tênia vem e absorve no teu lugar. Então, tu sente fome o tempo todo. Inclusive, tem até algumas pessoas que eu já ouvi falar, né? De algumas pessoas que ingerem a tênia para poder emagrecer. Certo? É coisa de louco, né? Fazer um negócio desse. Mas, enfim, tem doido de tudo quanto é jeito. Outra pergunta aqui do Pablo. Os ovos do parasita ficam no intestino ou são liberados pelo corpo? Pessoal, a tênia está lá no nosso intestino delgado. Eu expliquei isso aqui para vocês, mas vamos lá de novo. Está lá no nosso intestino delgado. As proglótides, olha aqui, ó. Essa partezinha final aqui do rabo da tênia. Quando elas estão gravídicas, quando elas estão grávidas, quando ocorreu a fecundação, né, ocorre a autofecundação. Quando tem ovos aqui dentro dessas proglótides, 150 a 200 ovos em cada uma delas, elas vão sendo liberadas e saem junto com as fezes. Então, os ovos, eles são liberados, saem junto com as fezes. Por isso que é importante o saneamento básico. Já vou explicar o ciclo de vida delas para vocês. Voltando aqui para o esquistossoma. Geralmente são parasitas de vertebrados, são monóicos ou dioicos. Lembrando, monóico é o quê? É o indivíduo que tem os 2 sexos. Aliás, monóico é um indivíduo que tem os 2 sexos. Dioico é quando tu tem os sexos separados. No caso do esquistossoma, ele é dioico, ele tem sexos separados, tem o macho e a fêmea. Eles também vão ter mais de um hospedeiro, ele vai ser heteroxênico ou digenético. O exemplo é o esquistossoma. Agora vamos para as doenças, ó.
Doenças. Aqui estão as principais doenças, pessoal, causadas por plateumintes. Nós vamos estudar essas três aqui, ó. É essas três que você tem que ter preocupação. Teníase, que é causada pela tênia ou solitária. Cisticercose, que também é causada pela tênia. O professor quer dizer que a tênia causa duas doenças? Exatamente, vou mostrar a diferença entre elas. E a esquistossomose, ou barriga d'água, que é causada pelo esquistossoma, que são esses animais aqui, ó, que apresentam dimorfismo sexual. Eles são bem diferentes um do outro. Essas outras doenças aqui, ó, hidatidose, é uma doença que está relacionada a fezes de cachorro. É muito raro. Fasciolose também é outra verminose que está relacionada com a fezes de diversos animais. Cães, gatos, enfim, porcos. Essas duas são mais raras. Vamos lá, começando pela tênia, pessoal. Tênia. Aqui. As tênias ou solitárias são plateumintes parasitas que passam parte do seu ciclo de vida no intestino delgado humano. Se eu perguntar onde é que a tênia fica, no intestino delgado humano, provocando a teníase. Aqui vocês podem ver a tênia. Pessoal, a tênia do bovina, né? A tênia saginata, a tênia bovina, a tênia do boi, a tênia saginata, já encontraram ela com um comprimento de 8 metros. 8 metros, a tênia do boi. No homem, dentro do homem. A tênia solium, que é a tênia do porco, já encontraram o maior comprimento dela de 6 metros. Professor, eu confundo tênia saginata, tênia solium. Como é que eu faço para não confundir? Ó, tênia saginata. Pega só o finalzinho, nata. Nata lembra o quê? Lembra leite. Quem é que tem leite? A vaca. Então, tênia saginata é da vaca. E a tênia solium é a do porco. Beleza? Então, elas podem ser muito grandes. O professor sempre vai ter 6 metros, 8 metros? Não, pode ter uma tênia dentro de você de 1 metro, de meio metro, de 2 metros. A maior que já encontraram foram de 6 metros e 8 metros, respectivamente. Professor, pode sair as tênias vivas de dentro do nosso corpo? Não. Lombriga, sim. A lombriga, ela sai viva, né? Ela sai inteira. A tênia, não, pessoal. A tênia, ela sai, como eu falei para vocês, ela vai liberando as proglótides. Ela vai liberando as proglótides. A não ser que faça uma cirurgia para retirar. E quando você toma o remédio para matar o antihelmíntico, né? Quando você toma um antihelmíntico para matar o verme, ele sai esfarelado nas fezes. Ele não sai inteiro, não. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui vocês podem ver aqui uma imagem da tênia, né? A tênia, ela se fixando através das ventosas e do rostro, né? Daqueles ganchozinhos na parede do intestino delgado humano. Né? Aqui você tem os ganchos, né? O rosto, tem as ventosas. No caso, se tiver gancho, pessoal, você já sabe, é tênia solium. Aqui é a do porco. A cabeça dela é muito pequenininha. Ela é realmente comprida em extensão, né? Ela é muito comprida. A tênia é formada por uma cabeça, escólex, com ventosas e um grande número de segmentos corporais chamados proglótides ou proglótides. As tênias são hermafroditas, ó, pessoal. Cuidado. Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Pronto, vocês estão vendo aqui que o corpo dela é dividido, né, ó. Cada um desses pedacinhos aqui, ó, cada um deles é uma proglótide. Dentro de cada um deles tem um órgão masculino e um órgão feminino. E ele faz a autofecundação. É por isso que ela é solitária. Faz a autofecundação. Então, essas proglótides, elas ficam grávidas, ficam gravídicas. Cheias de ovos. E aí, de 150 a 200 ovos. Aí é liberado junto com as fezes, esses ovos. Ok? As tênias são hermafroditas, cada proglótide possui útero e testículo e ovário, realizando autofecundação. Segmentos maduros são aqueles que ficam cheios de ovos, se desprendem do corpo do verme e saem junto com as fezes. Tudo que eu falei para vocês. Aqui tem uma imagenzinha ampliada de uma proglótide, ó. Uma imagem ampliada. Observe que ela vai ter o útero,
ela vai ter o testículo e ela vai ter o ovário. Então, vai ocorrer aqui a autofecundação, vai formar os ovos, e essa proglótidezinha vai se desprender do animal e vai ser liberado junto com as fezes. Sem as instalações sanitárias adequadas, os ovos podem contaminar a água e os vegetais. Quando são ingeridos por um porco ou um boi, dos 2 ovos saem larvas que se instalam no músculo desses animais, formando bolsas chamadas cisticercos. Pronto, tá aqui a imagem. Ah, pessoal, agora isso aqui é importantíssimo. Ó. Vamos lá, isso aqui é importantíssimo. Explicando para vocês como é que funciona aqui, do início. Pessoal, imagine que esse homem aqui da imagem, ele está contaminado com a tênia, ele tem teníase. Então, as proglótides, elas vão se autofecundar, vão ficar cheias de ovos, elas vão se desprender do corpo do animal e vai sair nas fezes desse rapaz. Aí, devido à falta de saneamento básico, ele faz cocô no mato, certo? Ele faz cocô próximo de um rio, e nesse cocô dele tá cheio de proglótides, cheias de ovos de tênia. Muito bem. Aí tu pega, digamos que essas fezes entrou em contato com a água. Aí tu pega essa água e irriga uma plantação. Aí ó, a vaca come o capim que foi irrigado com essa água cheia de proglótides, cheia de ovo. O que vai acontecer? A vaca vai pegar os ovos da tênia. O porco muitas vezes ele come o cocô. Se o porco comeu o cocô de uma pessoa que estava contaminada, ele também vai ingerir os ovos. Agora preste atenção que é a parte importante. Quando o porco ou a vaca ingere os ovos, né, através de água e alimentos contaminados, ingerir os ovos, o que vai acontecer, pessoal? Esse ovo vai lá para o intestino, presta atenção, vai para o intestino desse animal. Esse ovo eclode e forma uma larva. A larva penetra no intestino desses animais e vai para a corrente sanguínea. E aí, professor, na corrente sanguínea desses animais, a larva vai procurar locais ricos em oxigênio. Isso é muito importante, pessoal. É um dos pontos mais importantes da nossa aula, ok? Então, porco e vaca ingeriu os ovos, água e alimentos contaminados, ingeriu. Os ovos lá no intestino se transformam em larva. A larva penetra o intestino desses animais, vai para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, as larvas vão procurar locais ricos em oxigênio. Professor, que locais são estes? Músculos, cérebro, a região ocular. Ok? E depois, professor? Beleza, então esses animais vão ter a doença, né? Esses animais vão ter a doença. Essas larvas vão ficar acomodadas principalmente no músculo dos animais, no músculo. Aí você mata o porco, mata o boi e cozinha esses alimentos muito mal. Então você acaba ingerindo carne crua ou mal cozida, mal passada. Tem gente que gosta. Eu não gosto, não. Eu gosto de carne bem cozinhada. Mas tem gente que gosta. Então, ao ingerir essa carne com essas larvas que estão no músculo do animal, elas procuraram músculo porque é uma região rica em oxigênio. Ao ingerir essa carne rica em larvas, que a gente chama de cisticerco, ao ingerir esse cisticerco, pessoal, o cisticerco vem para... Essa larva vem para o nosso intestino. No nosso intestino, essa larva se desenvolve em um adulto. Uma tênia adulta. E aí você contrai a teníase. Isso aqui é a teníase. A teníase é quando o homem tem a tênia adulta, teníase. Beleza? Então vamos só recapitular aqui mais uma vez. O homem que tem teníase, que tem a tênia, ao evacuar, libera nas fezes proglótides com ovos. Esses ovos, devido à falta de saneamento básico, pode contaminar água e alimentos. Ao ingerir os ovos, o porco e a vaca, esses ovos vão para o intestino desses animais, se transformam em larva, perfuram o intestino, entram na corrente sanguínea e procuram os músculos. Pode ficar também no cérebro ou na região ocular. Nos músculos, pessoal,
vai se formar cisticercos, né? Uma espécie de larvazinhas que a gente chama de canjica ou pipoca. Ao matar esse animal e comer a sua carne mal passada, comer a carne crua ou mal passada, você ingere essa larva vai até o seu intestino e origina uma nova tênia. Ok? O nome disso é teníase. Agora, lembrando que nesse caso aqui, eu tenho dois hospedeiros, né? O homem é o hospedeiro definitivo. Por que o homem é o hospedeiro definitivo? Porque ele vai ter o indivíduo na fase adulta. E o porco e a vaca são o hospedeiro intermediário, porque eles vão ter a tênia na forma larval. Agora vamos aqui para o próximo exemplo, que normalmente a galera acaba confundindo. Tem sim, tem umas lavas, tem que tomar cuidado. Eu conheço uma pessoa que é amontada que tem essa doença aqui, ó, cisticircose. Certo? Vamos lá. A cisticircose, ela é muito mais perigosa, muito mais perigosa do que a teníase. A teníase, tu toma lá o remédiozinho, né? O albendazol e já era. Aqui não. Só aqui é mais complicado, principalmente se demorar muito tempo. Se demorar muito tempo, tem que fazer cirurgia. E se demorar muito tempo ainda, às vezes nem a cirurgia dá jeito. A cisticircose. O que é a cisticircose? A cisticircose, pessoal, é quando tu tem um homem aqui no lugar do boi e da vaca. Como assim, professor? Deixa eu desenhar. Tu tem um homem aqui, ó. Esse rapaz aqui, ele tem teníase, ele defeca, nas suas fezes vão proglótides junto com ovos. Esses ovos vão contaminar a água e os alimentos. Aí, digamos que esse rapaz aqui, ó, ele engoliu os ovos. Então, observem, pessoal, que normalmente no homem, o que é que o homem contrai? O homem contrai a larva, ó. O homem contrai a larva. E a larva vai lá para o intestino e se transforma em um adulto. Quando o homem ingere os ovos, no caso aqui, igual os porcos e as vacas, quando o homem ingere os ovos, pessoal, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no porquinho e na vaca. No homem, o ovo vai até o intestino, se transforma em lava, a lava perfura o nosso intestino, vai para a nossa corrente sanguínea e vai procurar os órgãos que tenham oxigênio em abundância. Os nossos músculos, o nosso cérebro e atrás dos nossos olhos. Se ficar atrás dos olhos, vai dar uma doença chamada cisticircose ocular. Se ficar no nosso cérebro, vai dar uma doença chamada neurocisticircose. Pessoal, no cérebro, se espalhar, né, já era, não tem mais o que fazer. Então, é uma doença muito complicada. Então, cuidado com isso aqui para não confundir. Beleza? Quando o homem ingere os ovos, olha que legal, quando o homem ingere os ovos, o homem ele passa a ser o hospedeiro intermediário. Por quê? Porque ao ingerir os ovos vão se transformar em larva. Então, ele está abrigando o estágio larval, ele é hospedeiro intermediário. Ele só vai ser hospedeiro definitivo, que é o que normalmente ocorre, quando ele comer a larva, né, na carne crua. Beleza? Bem, aqui tem, ó, profilaxia da teníase. É tudo igual, pessoal. Teníase, tratar os doentes. Porque se tu tratar os doentes, ó, tratar a pessoa que está doente com teníase, ela vai deixar de eliminar nas fezes as proglótides com ovos. Aí você soluciona o problema. Tratou o doente, solucionou o problema. Né? Esses ovos não vão contaminar a água nem os alimentos. Outra medida profilática, saneamento básico sempre, tem que ter saneamento básico. Se esse homem fizer cocô no banheiro, pessoal, né, que tem saneamento básico, mesmo que ele tenha a doença, ele não vai disseminar a doença, não. Porque o cocô vai ter um destino correto, né? Não ingerir carne crua, de jeito nenhum. Educação sanitária, a questão da informação. Então é importante também que você eduque as pessoas, informe sobre a questão da doença, né? E hábitos alimentares. Lavar bem os alimentos. Ferver a água antes de beber, se possível. Okay? A cisticircose é basicamente a mesma coisa. Ó. Tratar os doentes, saneamento básico, não ingerir carne crua, educação sanitária e hábitos de higiene. A mesma coisa. Esquistossomose. Vamos agora para a barriga d'água, pessoal. O verme Esquistossoma mansoni provoca a esquistossomose, ou barriga d'água, e vive nas veias do fígado. Então,
Cuidado, pessoal. A tênia vive onde? No nosso intestino delgado. O esquistossoma mansoni vive onde? Nas veias do nosso fígado e do intestino delgado do ser humano, mas principalmente do nosso fígado. Aí vai causar inflamações, o fígado vai inchar, por isso que a pessoa fica com a barriga grande. Aqui vocês têm a imagem do macho e da fêmea, né? Os esquistossomas têm sexos separados, são dioicos. O macho é maior e abriga a fêmea, que é longa e fina, em um canal de seu corpo. Ciclo da esquistossomose. Agora sim, ó. Ah, rapaz, vamos lá. Pessoal, o homem aqui, novamente, ele vai ser o hospedeiro definitivo. Ou seja, é no homem que ocorre a fase sexuada. É no homem que tu vai ter a fase adulta. E quem é, professor, que vai ser o hospedeiro intermediário? Lá na Tenise era o porco e a vaca. Aqui quem vai ser o hospedeiro intermediário, pessoal, é um caramujo, mas não é qualquer caramujo. É um caramujo do gênero Bionfalaria. Não tá aqui no slide, eu acho, tá não. Então, tem um caramujozinho do gênero Bionfalaria, que ele é o hospedeiro intermediário. Aí deixa eu explicar para vocês como é que ocorre. E vamos imaginar que esse rapaz aqui... Não, tá aqui, pronto. Vamos imaginar que essa moça linda, maravilhosa, ela está com esquistossomose, certo? Como ela está com esquistossomose, pessoal, os ovos, eles vão ser liberados junto com as fezes, ok? Então, quando ela fazendo cocô em um local inadequado, esses ovos têm que estar em contato com a água, viu? Tem que estar em contato com a água, isso é importante. Então, digamos que a pessoa fez cocô lá próximo de um lago, próximo de uma lagoa, choveu, o cocô foi levado para dentro da lagoa, do rio, enfim. Então, essa pessoa está com a doença, ao defecar, ela vai eliminar os ovos do esquistossoma. Esses ovos, ao entrar em contato com a água, eles se transformam em uma larva, certo? Ele se transforma em uma larva chamada miracídio. Aqui, ó. Observem, pessoal, que o ovo ele tem uma espécie de ganchozinho, ó. O ovo ele tem uma espécie de gancho. Então, se você vê esse ovo aqui com uma espécie de gancho, você já sabe que é o ovo do esquistossoma. Então, esse ovo, ele sai com as fezes e entram na água. Esse ovo ele vai se transformar em uma larva chamada miracídio. Essa larva ela é ciliada. Observem aqui, ó, ciliada. Essa larva ela vai penetrar no caramujo, certo? Então a pessoa fez cocô, liberou os ovos na água, os ovos se transformam em uma larva, essa larva ciliada perfura o corpo do caramujo, Bionfalaria. Dentro do caramujo completa o ciclo. Então essa larva miracídia ela vai sofrer várias mutações, várias transformações e vai originar outras larvas chamadas cercárias. Essas larvas cercárias saem do caramujo. Ela é biflagelada, ó. Ela tem uma espécie aqui de flagelo. Aí ela vai nadando e ela consegue, pessoal, perfurar a nossa pele. Ela consegue perfurar a nossa pele. Entra na nossa corrente sanguínea. Aí, olha que louco, ó. Entra na nossa corrente sanguínea, vai para o coração, do coração vai para o pulmão e do pulmão vai para o nosso fígado, onde se instala e se transforma na fase adulta. Aí começa tudo de novo. Então, o que é importante que você saber? Que o homem é o hospedeiro definitivo, o caramujo bionfalar é o hospedeiro intermediário. É importante você saber que existem duas larvas. A primeira larva, miracídio, ela penetra no caramujo, ela sofre várias transformações, origina outro tipo de larva chamada cercária. Essa larva cercária, ela consegue penetrar na nossa pele de forma ativa. Na nossa pele, vai para a corrente sanguínea, coração, pulmão e fígado. No fígado ele se instala, certo? Se transforma na fase adulta e do fígado, pessoal, ele fica eliminando os ovos lá no nosso intestino delgado. E aí os ovos, quando você faz cocô, vão sendo eliminados junto com as fezes. Beleza? O Pablo está perguntando aqui, vamos lá. Professor,
A pessoa sabe que está com parasitas quando faz um exame sanguíneo e as células eosinófilas estão acima do normal. Ou tem outra forma de saber? Pronto, pessoal. As duas formas de saber se você está com verme ou não, com verminose, a principal é o exame de sangue, mas também pode fazer o exame de fezes. E ainda tem outra, que é o exame da fita. O exame da fita. Só que o exame da fita ele é indicado para alguns tipos específicos de vermes. O exame da fita ele coloca uma fita ali no ânus da pessoa, puxa e examina aquela fita para saber se tem ovos ou não. Ok? Muito bem. Profilaxia contra a esquistossomose. Os vermes da esquistossomose podem ser eliminados com o uso de medicamentos, mas é importante que algumas medidas sejam tomadas para evitar a proliferação da doença. Implantação de sistema de canalização e rede de esgoto, fornecimento de água de boa qualidade, informação da população sobre a doença, combate ao caramujo transmissor da doença, não entrar em rios suspeitos. Então, tem até alguns rios que são chamados rios de coceira. A pessoa entra, quando sai, fica se coçando. É sinal que naquele rio tem a cercária, né? Que é a larva que causa a esquistossomose. Então, se você tem suspeita que aquele rio ali está contaminado, não entre. Outra coisa importante, pessoal, combater o caramujo, né? Eles usam caramujicida para matar o caramujo. Só que quando usa caramujicida em um rio, ele acaba matando todos os moluscos daquele local, acaba gerando um desequilíbrio ambiental. Então, realmente, a medida mais eficaz seria a questão do saneamento básico. Tratar os doentes também, né? Agora vamos para os nemateumintos. Será que vai dar tempo, rapaz? Já são 9h10. Estou preocupado, mas vamos lá, nemateumintos. Características gerais, pessoal. Os nemateumintos, eles eram, há muito tempo atrás, chamados de asqueumintos. Então, se aparecer em alguma questão antiga asqueuminto, fique sabendo que é a mesma coisa de nemateumintos. São vermes de corpo longo e cilíndrico. Observe que agora, ao contrário dos plateumintos, que tinham um corpo achatado, o corpo agora é cilíndrico, é longo e ele é afilado nas pontas, ok? Eles vão ter as pontas afiladas. Ele vai ser triblástico, 3 folhetos embrionários também, só que agora ele vai ser pseudocelomado. Ao contrário dos plateumintos, que não tinha cavidade, até porque o corpo dos plateumintos é achatado, não tinha como ter cavidade, né? Ao contrário dos plateumintos, os nemateumintos, como tem corpo cilíndrico, eles vão ter uma cavidade. Só que essa cavidade é um falso celoma, eles são pseudocelomados. Professor, por que é um falso celoma? Porque essa cavidade ela não está totalmente coberta por mesoderme. Okay? Ela está em contato também com o tubo digestivo. O sistema digestório é completo. Opa! Pela primeira vez, os animais apresentam tubo digestivo completo. Tem boca e tem ânus. Então, se tem tubo digestivo completo, com boca e ânus, eles, nesse caso, esses animais, eles podem ser classificados como protostômios. Eles originam primeiro a boca. Sistema nervoso vai ter a forma de anel, com nervos partindo a partir desse anel. Olha aqui, ó. Tem aqui nessa imagem, ó. Como ele tem um corpo cilíndrico, isso aqui é o sistema nervoso dele, é no formato de anel. E a partir desse anel, surgem cordões nervosos, né? No dorso e no ventre. São 2 cordões nervosos. Ok? Simetria bilateral, também vai ter simetria bilateral. Cutícula que cobre o corpo do animal. Pessoal, é muito importante essa cutícula, porque esses animais, eles vão viver, no caso da lombriga, né, no nosso intestino, no nosso estômago. Então, eles passam por ambientes extremamente ácidos. Então, para resistir a esses ambientes, eles apresentam uma cutícula muito resistente. Cobre todo o corpo do animal. Essa cutícula, além de proteger o animal, ela também dá sustentação para o corpo do animal. Quando o animal cresce de tamanho, quando ele aumenta, ele tem que trocar de cutícula. A gente chama esse processo de ecdise, ok? Não possui sistema cardiovascular nem sistema respiratório, ainda é por difusão. Então, observe que o sistema cardiovascular e o respiratório vai ser uma das últimas coisas que vai aparecer no reino animal. Excreção. Lá nos plateumintos eram os protonefrídeos, né? As células flama. Aqui tu vai ter outro tipo de célula. Aqui tu vai ter renetes.
células na forma de H. Os nemateumintos, eles eliminam a amônia. Geralmente são dioicos, ou seja, sexos separados. Vai ter o macho e a fêmea. A fecundação vai ser interna. Não possuem cílios e flagelos. Isso aqui é muito importante, ó. Pessoal, os nemateumintos é o único filo do reino animal que não possui nenhuma célula com cílio e flagelo. É o único. Isso aí nós temos o espermatozoide, tem as células aqui da nossa traqueia, né, que são ciliadas. Esses animais. Professor, e o espermatozoide dos nemateumintos? Eles têm espermatozoide? Tem, são animais, tem espermatozoide. Não é ciliado, flagelado, não. O espermatozoide dele, pessoal, se movimenta por pseudópodes. Parece uma ameba. Fibras musculares longitudinais. Então, isso aqui reduz um pouco o movimento desses animais. Então, eles não podem se movimentar em todas as direções. Por quê? Porque eles só têm fibras musculares longitudinais. Então, restringe um pouco o movimento do animal. Reprodução sexuada. Apresenta um dimorfismo sexual também. O macho é diferente da fêmea. Podem ser de ambientes marinhos, de água doce ou terrestres. Alguns são parasitas. Aqui as doenças, ó. Ascaridíase, a famosa lombriga. Ancilostomose, ou amarelão, ou ainda doença do jeca tatu, lá de Monteiro Lobato, bicho geográfico, filariose ou elefantíase e enterobiose ou oxiurose. Ok? Então, a maioria das doenças tem dois nomes aqui. Cuidado para não se confundir. Neste filo, há parasitas do ser humano e de outros seres vivos, mas existe também nematóides de vida livre. Ok, pessoal? Também tem nemateumintos de vida livre. A ascaridíase, que é a lombriga, né? A ancilostomose, que é o amarelão, e a filariose, que é a elefantíase, são doenças causadas por nemateumintos. Aqui a questão da classificação, eles são pseudocelomados, ó. Por que eles são pseudocelomados? Porque eles vão ter essa cavidade aqui, ó. Nessa cavidade você vai ter aí acomodado os órgãos do animal. Observe que essa cavidade ela está em contato com a mesoderme de Ross, né? Ela está em contato. A cavidade aqui é o que está de branco. Então, a cavidade está em contato com a mesoderme, mas a cavidade também está em contato com a endoderme. Então, por isso que não pode ser considerado um celoma verdadeiro. Animal celomado verdadeiro é aquele que a cavidade, olha aqui, ó, de branco, a cavidade, ela é totalmente coberta por mesoderme, que é esse caso aqui. No grego, nemato, fio ou filamento e aumentos vermes. Então, são vermes filamentosos, né? Corpo cilíndrico e alongado, com as extremidades afiladas. Existem cerca de 90 mil espécies descritas de vermes nemateumintos. Vivem em diferentes ambientes. A maioria é de vida livre, mas tem alguns que são parasitas de homens e plantas. Tem nemateuminto que parasita plantas, professor? Tem. A maioria dos nemateumintos é microscópico. Outros, como a lombriga, tem alguns centímetros de comprimento. A lombriga, pessoal, vocês vão ver que a fêmea ela é um pouco maior que o macho. A fêmea, ela varia ali de 30 a 35 centímetros e o macho de 20 a 25 centímetros. Padrão corporal, vermes de corpo cilíndrico alongado, não é segmentado, então o corpo dos nemateumintos não é dividido. Ele vai ser liso e revestido por uma cutícula proteica. Essa cutícula, de novo, vai proteger, vai sustentar o corpo do animal, já que ele está presente em um local muito ácido. Quando o animal vai crescendo, aumentando o tamanho, ele troca a cutícula. Eles vão ser protostomes, então origina primeiro a boca, triblásticos e apresentam simetria bilateral. Novidades evolutivas, né? Tubo digestivo completo, vai ter boca e ânus. Aqui tem uma imagem, ó. Você vai ter a boca, você vai ter o ânus. Aqui você vai ter a cutícula que vai proteger o animal. Você vai ter aqui, ó, o nervo. Observe que ele é o anel nervoso, ele realmente é circular aqui, ó. Então tem um anel nervoso e a partir desse anel surgem cordões nervosos, dois, um no dorso e outro no ventre, na parte ventral. A lombriga é responsável por provocar ascaridíase. Aqui tem o nome científico da lombriga, Ascaris lumbricoides.
mede entre 15 e 45 centímetros de comprimento. Isso aqui varia muito o tamanho, né? Tem sexos separados. Vermes adultos vivem no intestino delgado humano. Mais uma vez, intestino delgado do homem. Os ovos saem com as fezes da pessoa contaminada e quando não há saneamento básico, podem chegar ao solo e contaminar a água e os alimentos. Agora sim, o ciclo, ó. Pessoal, vamos lá. O ciclo. Ciclo da lombriga. Isso aqui é importante que você saiba. Então, digamos que você ingeriu água ou algum alimento contaminado, certo? Com os ovos da lombriga. Então, alguém fez cocô em um local inapropriado, no cocô saiu os ovos, esse cocô, esses ovos contaminou algum alimento ou a água que você bebeu, então você ingeriu o ovo, certo? O ovo com o embrião desce para o esôfago. Então, o ovo ele desce aqui para o esôfago. A larva sai do ovo no intestino e vai para o fígado. Então, você engoliu o ovo, vai lá para o seu intestino delgado. Deixa eu pular aqui algumas etapas. Engoliu o ovo, vai para o intestino delgado. No intestino delgado, o ovo se transforma em larva. A larva perfura o seu intestino delgado, vai para o seu fígado, do fígado vai para o coração, do seu coração vai para o seu pulmão. Do seu pulmão, pessoal, ela sobe através dos brônquios até a sua traqueia. Então, quem tem lombriga, normalmente a lombriga ela tenta sair. Aqui, ou a pessoa elimina a lombriga pela boca, né, a larva pela boca, ou então a pessoa engole, que é o que normalmente ocorre, engole a larva. Aí essa larva vai lá para o seu intestino delgado, se fixa no intestino delgado e começa a se reproduzir. Ok? Então, olha que caminho louco, pessoal. Olha que caminho louco. Engoli os ovos, o ovo vai lá para o meu intestino delgado, é um ovo. Aí o ovo se transforma em larva, a larva perfura o intestino delgado, vai para o fígado, do fígado vai para o coração, do coração para o pulmão sobe aqui na nossa traqueia, você engole ela vai lá para o seu intestino delgado de novo, lá essa larva se transforma em adulto. E aí começa a se reproduzir e eliminar ovos que saem junto com as suas fezes, que vão contaminar água e alimentos. Então, olha que coisa louca. Detalhe, vermes adultos podem eliminar até 200 mil ovos por dia. Então, uma lombriga pode eliminar até 200 mil ovos por dia. E detalhe, pessoal, estima-se que 1 bilhão de pessoas no mundo tem lombriga. 1 bilhão de pessoas tem lombriga. A pessoa não tem lombriga, não. Provavelmente alguém tem lombriga aí, viu? Alguém da turma tem lombriga, porque, deixa eu explicar para vocês, pessoal. A lombriga é o verme mais disseminado no planeta Terra. Ele está espalhado em todas as partes do planeta. E detalhe, pessoal, quando você tem 1, 2, 3, 4, até 10 lombrigas, até 10, você não sente nada. Você não sente nada. É assintomático. Você começa a sentir algum problema quando você tem 30, 50 lombrigas. Aí, nesse caso, você começa a sentir alguns sintomas. Muitas vezes tem que ser feita cirurgia para retirar esses vermes, porque eles vão obstruir o seu intestino. Então, quando tem uma quantidade muito grande de lombriga no intestino, elas acabam obstruindo, impedindo a passagem do alimento. Aí tem que fazer cirurgia para retirar. Ok? Então é interessante que vocês, vez ou outra, tomem remédio para verme. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tomava remédio para verme o tempo todo. Então é interessante que vocês tomem também, mesmo depois de adulto. Ok? Por isso é importante tomar remédios para impedir a proliferação de doenças e prevenir a contaminação. Medidas contra a lombriga. Instalação sanitárias, a questão do saneamento básico, tratamento de água para beber e cozinhar, hábitos de higiene, cuidados com as crianças, não deixar que levem objetos à boca. Olha aqui, pessoal, aqui vocês estão vendo o nosso intestino. Observe que essa foi retirada, essa parte do intestino, e aqui está cheio de lombriga, foi obstruído. Ok? Então teve que retirar, infelizmente.
O ancilostomo ou necator. Olha a cara dele, pessoal. Esse rapaz aqui, ele causa o amarelão, ou doença do Jeca Tatu. Observe que ele possui dentes, pessoal. Ele vai se fixar na parede do seu intestino e ele vai sugar o sangue na parede do seu intestino. Por isso que você fica com aspecto amarelado. Ele suga o seu sangue, ok? Então, a ancilostomose, o amarelão, pode ser causada por 2 nematóides. O ancilostomo duodenale e o Necato americanus. Então, tem 2 vermes que causam essa doença. Aí, alguns autores dizem que são 2 doenças diferentes porque são causadas por 2 vermes diferentes. Eu acho que é a mesma coisa, os sintomas são muito parecidos. O verme se fixa na parede do intestino delgado, com esses dentezinhos lindos aqui que vocês estão vendo. Com essas estruturas parecidas com dentes ou lâminas cortantes que tem na boca e se alimentam do sangue da pessoa contaminada. Aí aqui, ó. A perda de sangue faz o doente ficar anêmico, amarelo, né? Fica muito pálido. Então, ele vai ficar lá no seu intestino. E detalhe aqui, pessoal, tem um detalhe aqui, ó. A pessoa que está contaminada, evidentemente, vai liberar ovos, né? Vai liberar ovos. Aí o que acontece? Nesses ovos, se você faz cocô próximo de um local úmido, né, ou que tem a água, esses ovos se transformam em larvas, certo? E essa larva, ela consegue penetrar na nossa pele, então não é bom andar descalço por isso. Por isso que a sua mãe dizia para você não andar descalço quando era criança. Porque você andando descalço, essas larvas conseguem penetrar de forma ativa na sua pele, aí vai fazer o mesmo percurso da lombriga, né? Aliás, o mesmo percurso lá do esquistossoma. Vai penetrar na sua pele, vai para a sua corrente sanguínea, coração, pulmão, ele vai lá para o seu intestino, ok? Vai para o seu intestino delgado. Então, cuidado com esse rapazinho aqui, ancilostomose. A contaminação pelo verme do amarelão pode ser evitada com algumas medidas. Saneamento básico, uso constante de calçados nas regiões com focos da doença, tratamento dos doentes. Essas aqui são as 3 principais medidas. Bicho geográfico, olha aí, pessoal, olha por que é bicho geográfico. Porque ele vai se movimentando na nossa pele e vai deixando um caminhozinho, um rastro parecido com um mapa, por isso bicho geográfico. Ele normalmente fica presente nos nossos pés, mas pode também aparecer no olho e em outras partes do corpo, próximo das axilas. Professor, ancilostoma brasiliense, olha a cara desse rapaz, eu estou conhecendo ele é muito parecido com o causador da ancilostomose. Exatamente, pessoal, é muito parecido porque eles são do mesmo gênero. Sabe qual é a diferença? Esse rapazinho aqui, ele causa ancilostomose em gatos e cachorros. Essa espécie aqui, pessoal, ela não consegue se desenvolver no nosso corpo. Então, a larva penetra a nossa pele, só que não consegue atingir o vaso sanguíneo. Aí é por isso que fica deixando esse rastrozinho aí, ó. Aqui, ó. Causada pelo ancilostoma brasiliense. Esse rapazinho aqui, ele causa ancilostomose, causa doença em gatos e cachorros. Na gente, não. Ele não consegue atingir os nossos vasos sanguíneos. Parasita encontrado em cães e gatos. A transmissão pode ocorrer quando a larva do verme penetra a pele humana, se deslocando sobre a pele, provocando lesões semelhantes às linhas de um mapa, que causam intensa coceira. Prevenção, tratamento de cães e gatos, remoção ou incineração das fezes de cães e gatos nas praias, jardins e parquinhos, limpeza periódica dos locais com areia onde criança brinca, certo? Então aqui é um verme que não consegue atingir a nossa corrente sanguínea, felizmente. Bicho geográfico, ó. Então o cachorro que está contaminado e o gatinho faz cocô, a larva penetra na nossa pele, mas não atinge os vasos sanguíneos. Oxiurose. Essa aqui, pessoal, vamos lá, oxiurose. Estou preocupado aqui com o tempo, estou tentando ser o mais rápido possível. Vamos lá. Oxiurose, enterobiose vermiculares. Tem cerca de 1 centímetro de comprimento e vive no nosso intestino grosso. Ó. Pausa. Asterisco. Oxiurose.
Pessoal, vive no nosso intestino grosso. De todos os vermes que eu falei até agora, todos eles ficam no nosso intestino delgado, certo? Todos os vermes ficam no intestino delgado. O esquistossoma fica no nosso fígado. A oxiurose, pessoal, o oxiuro, ele vai ficar no nosso intestino grosso. Ok? Então, a fêmea, quando ela é fecundada pelo macho, ela se desloca até a região perianal. Lá, ela se explode, literalmente, e libera os ovos. É por isso que dá uma coceira muito intensa. A principal característica da oxiurose é o plurido anal. O que é plurido? É coceira. A pessoa fica coçando o tempo todo. E o pior, pessoal, essa doença aqui, você fica se autocontaminando. Por quê? Porque a pessoa, à noite, involuntariamente, sem ela perceber, sem ela querer, ela coça o ânus e leva a mão à boca, acaba se autocontaminando. E pior, essa doença também, pessoal, como ela fica na região do ânus, os ovos ficam na região do ânus, ele acaba sujando roupas e também a cama, né? Então, quando você bate lá a coxa da cama, os ovos sobem, eles ficam flutuando no ar e você pode inalar esses ovos, você pode respirar esses ovos. Normalmente, quando uma pessoa tem oxiurose, todos os outros da família também vão ter. Ok? Essa doença aqui é a que eu falei, a questão lá da fita, o exame da fita, né? Quando você tem oxiurose, o médico pede o exame da fita. Ele coloca uma fita no ânus da pessoa, puxa e faz o exame ao microscópio para saber se é oxiurose ou não. Então, a principal característica é a coceira intensa. E a pessoa fica se autocontaminando o tempo todo. Ok? A doença conhecida como enterobiose ou oxiurose pode provocar lesões na mucosa do reto, além de cólica, tontura e vômitos. Transmissão: inalação de poeira com ovos de oxiurose. Os ovos são muito leves, eles conseguem flutuar. Então, se você bater uma roupa contaminada, se você bater uma coxa de cama, você pode inalar esses ovos. Ou ingestão de água e alimentos contaminados também. Medidas preventivas: utilização de medicamentos, higiene pessoal, trocar frequente de toalhas e roupas de camas e saneamento básico. Elefantíase, eu acho que é a última doença, pessoal. Elefantíase ou filariose. O nemateuminto Wuchereria bancroft vive nos vasos linfáticos humanos, causando uma doença chamada filariose ou elefantíase. Então, deixa eu explicar para vocês aqui, pessoal. Esse aqui, nesse caso, o homem também é o hospedeiro definitivo. Quem transmite a doença para a gente, pessoal, quem transmite a doença é um mosquito chamado Culex. É o nome do mosquito, Culex. Então, o Culex, ele, ao sugar o sangue de uma pessoa contaminada, ele acaba levando, junto com o sangue, pessoal, a larva. Ao sugar o sangue de outra pessoa, ele transfere essa larva para outra pessoa. Beleza? E aí, professor, essa larva, ela vai se transformar em um indivíduo adulto, vai procurar os nossos vasos linfáticos e vai obstruir os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, o que eles fazem? Eles retiram o excesso de líquido intercelular. Ok? Então, existe um líquido intercelular nas nossas células. Esse excesso de líquido intercelular ele é retirado pelos vasos linfáticos e mandado lá para a nossa corrente sanguínea. Aí, quando você entope com esses vermes, né? O que acontece? Ocorre o inchaço, o acúmulo de água nesses locais. Então, prevenção da filariose, tratar os doentes, combater o mosquito Culex e suas larvas, saneamento básico, saneamento ambiental, redução do contato entre seres humanos e o mosquito transmissor. Beleza? Então, a elefantíase, a pessoa fica com o pé parecendo o pé de um elefante, ó. A canela fica mais ou menos da mesma grossura do pé. De novo, o inseto ele vai entupir os vasos linfáticos e vai acumular água naquele local, ok? E é isso, meus amores. Deixa eu só dar o link da frequência para vocês, beleza?